vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar orando para iniciarmos o nosso culto, amém? Senhor Jesus, estamos aqui reunidos neste momento, Pai, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Abençoa o nosso culto desta noite, porque é para Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Vamos declarar: quem Deus libertar, livre enfim será. Seja livre em nome de Jesus. Se você acha que para você não tem solução sim. Porque você é filho de Deus. O Senhor Jesus te amou primeiro, amém? Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Declara nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, que você é livre, porque você é filho de Deus. Tem jeito para tudo sim. Se você acha que você, não vou ser cristão, porque para mim já passou, não passou. O amor de Deus, ele alcança você, você é livre. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você é livre, porque Jesus pagou um alto preço por mim, por você, pela humanidade. Amém? Glória a Deus. Que o grande Rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho
diz que eu sou. O Senhor é por você, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Obrigado, Jesus. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Ou eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia! Todos nós somos filhos de Deus, do Deus vivo. Aleluia! O Senhor tem cuidado de nós, Ele é maravilhoso. Vamos declarar que o Senhor, Ele é santo, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos declarar que o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Exalte o Senhor Jesus, glorifique o nome dEle, porque todas as outras coisas Ele está fazendo por você. Aleluia! O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Louvamos a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê graça na sua palavra nessa noite, que nós possamos entender o seu propósito, aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida nessa noite. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, pela vida dos irmãos, pela vida da tua igreja, nesse culto em que a família se reúne para glorificar o teu nome, para bendizer o teu nome. Tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de louvor. Senhor, derrama sobre nós a tua palavra, nos revela a tua palavra ao nosso coração, ao coração dos teus filhos, que o Senhor venha falar conosco, que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor continuem sobre esse lugar, continue sobre essa casa, continue sobre cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus é bom, Ele tem nos fortalecido no seu poder, tem nos guardado nesses dias. Estamos chegando já no final do ano, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, a sua mão tem estado sobre a nossa vida. Somos felizes por isso, porque Ele é o nosso pastor. Eu sempre digo aqui, Jesus é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele tem estendido as suas mãos sobre nós. Estamos no mês 11, né? Mês 11 do ano de 2020, mês de novembro. O Senhor tem nos ajudado, tem sido misericordioso conosco, sua mão tem sido sobre a nossa vida, e nós glorificamos o seu nome, nós bendizemos o seu nome, porque a sua palavra tem sido verdade, nesses dias que são dias difíceis, né? Dias de tribulações, dias de dores, dias de angústia, mas Ele tem nos ajudado, a sua mão tem nos fortalecido. Eu continuo sempre dizendo, a mão do Senhor tem nos guardado, nos fortalecido, nos livrado. A mão do Senhor tem nos dado saúde, a mão do Senhor tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. Entregue o seu cuidado nesta noite ao Senhor. Você aí na sua casa, entregue o seu cuidado ao Senhor. Entregue a sua família ao Senhor. Se você entregar nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, né? Porque Ele faz quando nós entregamos. Nós devemos entregar tudo. Há um cântico que diz, tudo entregarei, né? Então nós devemos entregar tudo, não só de palavras, mas de atitudes, entregar nosso coração, nossos olhos, nossos lábios, nossas mãos, nossa mente, todo, por inteiro, né? Corpo, alma e espírito, para que o Senhor possa fazer o que Ele quer. Afinal de contas, Ele é o oleiro e nós somos o barro. E Ele tem nos ensinado coisas grandes, coisas firmes. E Ele quer nos revelar ainda mais da sua graça. Está em aflição? Clame ao Senhor. Está feliz? Continue adorando ao Senhor e clamando ao Senhor. Preste um culto de ação de graça ao Senhor. Seja grato. Grato pelo fôlego de vida. Grato pela vida. Grato porque Ele tem sustentado, se alimentou nesse dia, glória a Deus, vai se alimentar agora à noite, amém. Então seja grato, pode andar, pode ouvir, pode falar, pode se mover nos lugares aí na sua casa, no seu trabalho, glória a Deus por isso, seja grato. Você tem um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que ajuda, um Deus que é misericordioso, e nesta noite Ele deseja falar conosco através da sua palavra. Eu quero ler no capítulo 18 de Ezequiel. O capítulo 18 de Ezequiel diz que a responsabilidade é pessoal, né? Então, a responsabilidade é do marido, a responsabilidade é da esposa, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é do filho. Cada um é individualmente. Entendeu? E esse texto ele é muito interessante. Ezequiel está dizendo o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Os dentes dos filhos carcareados.
Mas é interessante isso, eu escrevi algo que eu vou ler para você a respeito disso, né? Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotaram. É um provérbio que entre os habitantes de Judá, entre ali aquele povo de Judá, ele tinha esse provérbio. Nós vamos ver se é válido esse provérbio, né? Se os dentes de uma pessoa são perfeitos, certas comidas os incomodam. Olha aqui, você tem o dente perfeito, mas tem certas comidas que incomodam os seus dentes, certos alimentos que incomodam os seus dentes. Por quê? Sabemos que as bactérias cavam nos dentes buracos pequeninos, mínimos, né? Os quais que estão presentes muito antes que essas cáries serem visíveis. Então, muito antes da cárie vir no dente que é perfeito, mas por causa de um alimento que você comeu, que ele não foi bom, né? Por causa dessas comidas que incomodaram esses dentes que era perfeito, então o que aconteceu? Saíram as bactérias, elas cavam pequeninos buracos nos dentes, antes de vir a cárie. É por isso que você vai ao dentista, eu vou ao dentista, nós vamos ao dentista, nossos dentes são perfeitos, ou eram perfeitos, mas de repente começou a aparecer, antes das cáries, aparecem esses furinhos, né? Antes das cáries. E o que acontece? Os quais eles estão presentes muito antes, né, das cáries. Esses furos que a gente não percebe, que eu não percebo, que você não percebe, e aquilo vai trazendo, vai formando uma cárie, e aí você precisa ir ao dentista para cuidar. É interessante isso, né? Porque ele fala que os buracos, né, que criam uma sensibilidade. Esses buracos causam uma sensibilidade nos seus dentes. E por isso que você vai ao dentista, e por isso eles doem, né? As uvas, elas são bastante ácidas, né? E irritam os dentes. Olha que coisa interessante. Elas irritam os dentes, causando, né? Cansando, trazendo esses dentes, faz com que ele se canse, vai minando, vai perfurando e vai causando, as bactérias vai dominando a sua dentição, e aí você precisa cuidar dele. Mas as uvas causam isso. As uvas, ela bastante ácida, ela irrita os dentes cansados. Que acontece? Por que o dente está cansado? É porque ele está o quê? Esses pequenos furos entraram lá e você não percebeu. Quando você come a uva, por ela ser muito ácida, ela irrita os dentes. Irrita os dentes. O povo inventou o absurdo, né? Nós estamos falando aqui que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos foi que embotaram. Mas nós vamos chegar lá, porque é um texto que Deus está falando com o profeta Ezequiel, que a responsabilidade é pessoal. Eu estou apenas mostrando porque a questão dos dentes, os dentes verdes, os dentes ficam cariados, deu problema nos dentes, causou essa dificuldade nos dentes, né? E eles estão falando, mas haviam provérbios lá no meio do povo de Israel, que os pais comiam as uvas verdes, né? E os filhos sofriam o resultado dessa acidez, né? E que perturbou, né, o pai, perturbava o pai nesse sentido, né? E dizer que os filhos sofrem por causa dos pecados do pai é espiritualmente semelhante a esses absurdos. Esse texto está falando sobre isso, e nós vamos ler, vamos continuar, mas eu estou explicando aqui por que os dentes, por que havia esse ditado lá em Israel, por que havia esse absurdo lá em Israel. Os pais comiam o verde e os filhos que ficavam doentes. Eles não tem como, né? Então, mas é interessante, eles achavam que... Por quê? Porque eles pegam um capítulo que está eles pegam o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 5, que diz o seguinte, olha por que eles falavam isso. Não, no verso 4 diz, e não farás para ti imagem de escultura, né? E não te encurvarás a elas, nem a servirás,
Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. O Deus que você serve é um Deus zeloso. Ele tem zelo pelas almas que pertencem a Ele, pelos seus filhos, pelo seu povo, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha o que. Então eles pegam, por causa desse texto aqui, eles vão falando que os pais comeram ovo verde e os filhos ficaram com os dentes todos perfurados. Os filhos precisavam cuidar dos dentes. Então ele começa. Mas esse texto é muito interessante, né? Porque a interpretação é popular, não é a interpretação bíblica. Por isso, quando você lê um texto bíblico, você tem que ler todo o capítulo, você tem que saber o que é que está se dizendo, para quem está dizendo, né? Por que daquilo, né? E agora o povo de Israel, eles tinham esse ditado, eles tinham essa situação de fala, por causa do capítulo 20 de Êxodo, que diz que até a 3ª e 4ª geração, os pais pecavam e os filhos iam pagar até a 3ª e 4ª geração. Mas não tem nada a ver com as uvas aqui. Mas eles continuavam com o mesmo ditado lá em Ezequiel, sendo que esses intérpretes aqui desse texto, lutam com a reconciliação desse ensino, né? Por quê? Porque a conclusão é o seguinte, é que os remanescentes do exílio da Babilônia continuavam sofrendo terrores nas mãos dos seus capturadores, né? Antes haviam sofrido ataques violentos do inimigo. Né? Sofriam por quê? Por quê? Eles estavam colhendo o que semearam. Esse é o problema. Você já viu lá o que diz Paulo lá nas suas cartas? Ele diz lá, olha, que nós colhemos o que plantamos. Os filhos de Israel estavam colhendo o que eles plantaram. Né? Então eles estão aqui, Ezequiel está falando desse ditado que é lá. E ele diz lá que a palavra do Senhor veio a ele, porque ele ia esclarecer ao seu povo. Ele ia esclarecer que a responsabilidade é pessoal. E sobre a salvação, a responsabilidade ela é pessoal. Então eles estavam colhendo, né, o que semearam. Judá era o próprio modelo da idolatria, do adultério, da apostasia. E Deus perdeu a paciência com eles. Vou usar o termo assim, é que Deus perde a paciência, né? Com essas vagueações, uma hora está de um jeito, outra hora está de um jeito. Você não pode estar de um jeito, de uma forma hoje, de outra forma amanhã. Você tem que ser sim, não. Você deve ser cristão mesmo, para valer, como diz a palavra. Afinal de contas, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas no Velho Testamento, lá com Ezequiel, eles estavam pensando a respeito disso, né? Então eles estavam aí moralmente e espiritualmente vagueando. Deus não suportou mais isso, né? Então Deus, ele invalidou ele negou esse provérbio, né? E declara que cada indivíduo é responsável pelos seus próprios pecados, né? Ele diz assim, e aí agora ele vai fornecer, ele vai falar a respeito disso. É por isso que eu quis esclarecer a questão das uvas verdes aí, né? Os dentes, a uva, ela traz um problema sério por ser muito ácida aos dentes. E aqueles furinhos, antes de nascer a bactéria, aparecem esses furinhos. E eles estavam alegando isso, dizendo que os pecados dos pais, o pecado do povo de Deus, os pecados daqueles homens, passou para os seus filhos. Mas Deus vem contrariar isso, Deus vem negar isso aqui nesse texto. Então ele começa a dizer, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Então nunca mais, a partir dali, Israel não ia dizer mais isso, porque não era verdade, porque a situação ali é que eles plantaram e agora estão colhendo. Se o filho plantar, ele vai colher aquilo que ele plantou. O pai plantar e vai colher aquilo que ele plantou.
sabe? É muito interessante nós analisarmos a palavra do Senhor, meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos da palavra do Senhor. Por que ele está dizendo o seguinte? Deus está dizendo, porque todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. Tanto as almas do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Olha só como é que é interessante o que ele está dizendo. Todas as almas são minhas. Deus está, por isso que ele diz para eles que, olha, vamos acabar com esse provérbio. Não vai existir mais esse provérbio. Não vamos dizer mais isso em Israel. Não se fala mais isso em Israel. Por quê? Porque todas as almas são minhas. Todos, tanto o pai como o filho, como a mulher, como a filha, todos pertencem, são do Senhor. E ele está dizendo, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Olha o que Deus está dizendo, que o pai é responsável por si, que o filho é responsável por si, entendeu? É por isso que o apóstolo diz lá, como sabe, ó mulher, que salvarás o teu marido? Né? Como sabe, ó marido, salvará a sua esposa? Porque cada um é responsável. Na responsabilidade da salvação, o pai, ele é responsável por si próprio diante de Deus. O filho, ele é responsável por si próprio diante de Deus, entendeu? A esposa é responsável diante de Deus. O marido é responsável separadamente na questão de salvação. Sobre a questão de bênção, a mulher, ela abençoa, quando ela serve a Deus, ela abençoa a sua casa. O marido, ele abençoa a sua casa. O filho, ele abençoa a sua casa. Por quê? Porque Deus abençoa a vida dele, e a bênção que está sobre a vida dele vai passar para o seu pai, sua mãe, para a sua casa, vai ser todos abençoados. Por quê? Por causa daquela alma. Mas a respeito de salvação, o homem é responsável diante de Deus. O pai é responsável diante de Deus. O filho é responsável diante de Deus. Por isso que Deus está dizendo aqui que esse provérbio não vai existir, não vai falar, não vai haver mais em Israel. Entendeu? Nós temos que aprender a palavra, queridos, meditar na palavra, guardar a palavra. E aí ele está dizendo, sendo pois o homem justo e fazendo juízo e justiça. Olha o que ele está dizendo, se o homem for justo e ele praticar justiça, e ele andar em juízo correto, entendeu? Andar na verdade, andar direito diante de Deus, é isso que Deus está falando para o seu povo. Deus está dizendo para o seu povo, entendeu? Que o filho, na questão de salvação, não pagará pelo pai, o pai não transmitirá a salvação para o filho, a não ser que, porque quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. É Jesus que vai salvar o filho, é Jesus que vai salvar a esposa, é Jesus que vai salvar o marido, é Jesus que vai salvar o pai, é Jesus que vai salvar a mãe. Entendeu como é que é a salvação? E Deus está dizendo, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando com a mulher, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando que se esse homem que é justo, que é fiel, que é verdadeiro, ele não pratica essas coisas, ele não come sobre os montes, né? Ele não busca idolatria, ele não participa de feitiçaria, entendeu? Ele não vai atrás de ídolos, porque a casa de Israel estava cometendo isso, e eles estavam colhendo agora, e eles queriam dizer que foi os pais deles que pecaram, e por isso eles estavam passando por isso, quando na verdade era eles que seriam os responsáveis por isso. E Deus agora vem falar como Deus é maravilhoso, né? Como Deus esclarece as coisas para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, como Deus é fiel. Irmãos, como Deus é fiel na sua palavra, né? E ele diz, olha, ele não se prostituindo com a mulher do seu próximo, ele não se ajuntando à mulher na sua separação, né? Quando a mulher estivesse nos seus dias, então, porque isto na lei era proibido. Então,
Ele está falando a respeito disso, da questão da mulher. Mas agora aí, lógico, e hoje é questão de higiene para nós no Novo Testamento. Nós não temos essas frases do Novo Testamento, mas nós sabemos, né, como nos comportar com as nossas esposas, né? Nós sabemos nos comportar, o marido se comportar com a sua esposa. E aqui está dizendo que ele não deve olhar a mulher do seu próximo, tocar na mulher do seu próximo, porque não adianta eles dizer esse provérbio. O provérbio que ele estava dizendo é que o povo tinha pecado, é que os pais dele tinham pecado, os pais dele tinham feito erro, cometido erros, e agora eles estão pagando. Os filhos embotoaram, os filhos ficaram com os dentes podres, e agora precisa de conserto, precisa de um dentista. O dentista espiritual chama-se Deus. Deus é aquele que nos conserta, Deus é aquele que nos perdoa, Deus é aquele que nos liberta, Deus é aquele que nos dá vida. Então ele continua dizendo, não oprimindo a ninguém. Olha, isso aqui é o contexto de quem? Do homem justo, do homem que pratica justiça, do homem que anda em juízo, do homem que é verdadeiro, do homem que é fiel. Aleluia! É isso que esse capítulo está dizendo, o capítulo 18, a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade, quando chegar diante de Deus, o Pai vai se apresentar diante de Deus, vai apresentar as suas obras, as obras que ele praticou. O filho vai chegar da mesma forma e da mesma maneira. Não vai ter esse negócio do filho acusar o pai. Eu fiz isso porque o meu pai não andava bem, porque o meu pai não era. Não tem isso. O homem é responsável por si diante dele. E olha que interessante, ele continua dizendo, olha, ele não oprimindo a ninguém, tornando-se ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com vestes. Olha o que ele está dizendo, como é que procede, como é que anda o justo. Como é que anda aquele que pratica justiça? Como é que anda aquele que faz juízo? Essa é a função do cristão hoje, irmãos. Não mudou, Deus não mudou essa maneira de ser. Jesus continua dizendo, Jesus diz para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver nu, você vista ele, porque o que acontece? Aí você vai amontoar como brasa viva sobre a tua cabeça, quer dizer, a recompensa vem do Senhor, você terá o galardão. É lógico que a graça de Deus é que fará isso na minha vida e na sua vida, para nós procedermos como Deus está falando aqui para o povo de Israel. O homem justo, ele não oprime a ninguém. O homem justo, ele torna o devedor o seu penhor. O que ele deve, ele paga. Entendeu? Ele não vai para outra esquina, ele não foge do devedor, pelo contrário, ele vai lá e paga aquilo que ele deve. É a palavra do Senhor para a minha vida e a sua vida nesta noite. Ele diz, não roubando. Esse é o dever do homem justo. Ele está dizendo, dando o seu pão ao faminto e cobrindo nu com vestes. Olha, isso aqui é o dever de todo cristão. Era o dever para o povo de Israel e é o dever da igreja de Deus hoje. É o dever da igreja do Senhor, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que vivem para o Senhor, daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que na verdade vão estar diante do Senhor. Então ele vai falando a resposta, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais. Isso é, quando a pessoa emprestar algo, um dinheiro para alguém, não cobrar demais, juros demais, usando da pessoa. Ele está falando de um homem justo. É assim que o justo procede, né? Não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, não praticando injustiça, não sendo injusto. É assim que anda o cristão, é assim que anda aquele que serve ao Senhor, que anda na presença do Senhor. E é isso que Deus está falando através de Ezequiel. Sabe por quê? Porque Ezequiel está dizendo assim, veio a mim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a ele, a palavra do Senhor foi revelada a ele, e Ezequiel está falando para nós hoje, a igreja de Deus, não é? Falando que cada um é responsável pelos seus atos, né? E ele continua dizendo lá, né?
não desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, não tendo dois pesos e duas medidas, não sendo comprado, não sendo corrupto. É o homem que ama o Senhor, o homem que é justo, e nós devemos ser justos, porque é Jesus que nos justifica, foi Jesus que te salvou e te justificou. Então nesta noite aprenda isso, que Ezequiel está falando para nós nesta noite. Ele está dizendo também assim: olha, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. Então o que acontece? Para nós, a igreja do Senhor, é guardar a palavra, praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para proceder, para andar com a verdade, sabe? Para não ter aquelas desculpas que os homens têm, sabe? Mas eu e você temos a palavra de Jesus na nossa vida. Ele tem nos esclarecido, nos ensinado nesta noite, né? E ele está dizendo: olha, então ele anda nos meus estatutos, eles guardam os meus juízos para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Você quer viver? Pratique a justiça, pratique esta palavra que nós temos que praticar. A palavra de Deus não volta vazia. Nesta noite, Deus sabe por que Ele nos deu esta palavra, para que a gente aprenda, para que eu aprenda, para que você aprenda, para que nós, como igreja do Senhor, aprenda a viver meditando na palavra dele, para viver. Jesus diz que tem nos dado vida e vida com abundância. Você quer viver uma vida com abundância, abençoada? Pratique, ande em justiça, pratique o bem, ande na palavra, medite na palavra, fazendo a verdade de juízo entre homens. Não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem eu e você podemos fazer também. Então, para que esse tal justo viverá, diz o Senhor Jeová. Esse homem que pratica a justiça, esse homem que obedece esta palavra, este homem vai viver. Deus diz que vai viver. Ele vive aqui na terra e viverá eternamente. Para isso nós temos que praticar a palavra. Agora vamos lá. Se este homem que é justo gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Olha só o que Deus está falando. Esse homem justo, esse homem que pratica a justiça, esse homem que é um cristão, fiel a Deus, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que procede corretamente, se ele gerar um filho, e esse filho for ladrão, e esse filho for derramador de sangue, né? Como a gente vê muitos por aí hoje, né? E se fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, não cumprindo aqueles deveres que nós lemos lá em cima, que ele deu aos pais, que ele deu a esse pai, se esse filho não fizer, se ele comer sobre os montes, se ele se aproximar, se contaminar, tiver relação com a mulher do seu próximo, isso é cometer adultério, né? E se ele oprimir o aflito e necessitado, se ele não socorrer o nu, se ele maltratar aquele que está nu, se ele ferir esse aflito e esse necessitado, se ele praticar roubos e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação e emprestar com usura, tudo aquilo que ele diz que o justo pratica, esse filho que ele gerou for esse tipo de coisa, for agir dessa forma, desta maneira, ele pergunta: porventura viverá? E Deus mesmo responde: não viverá. Triste, né, irmãos? Triste para um pai gerar um filho dessa forma, que pratica essas coisas, que faz essas coisas, porque Deus está dizendo que ele não vai viver, diz que ele vai morrer.
todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. O seu pai não poderá salvá-lo. A justiça do seu pai não poderá salvá-lo. Tudo de bom que o pai fez não vai poder salvá-lo. Por quê? Porque o filho praticou tudo errado. O filho praticou tudo ao contrário. O filho agiu contrariando a palavra de Deus, transgredindo a palavra de Deus. E Deus está dizendo que ele não viverá, porque ele cometeu essas abominações, porque ele foi feiticeiro, porque ele praticou roubos, porque ele tirou das pessoas, então porque ele levantou os olhos para adorar ídolos. O pai é justo, mas o filho pratica injustiça. Por isso a responsabilidade é pessoal. A justiça, a retidão do pai não pôde salvar o filho, não tinha como, porque todo ser, toda alma é responsável por si própria diante de Deus. É isso que Ezequiel está nos falando. E agora ele está dizendo: e eis que se ele gerar um filho que fez todos os pecados que seu pai fez, e vendo não comer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos aos ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com suas vestes, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Agora é o contrário. Agora Deus está falando para Ezequiel, e Ezequiel está falando para o povo de Israel, que o pai que não praticou tudo o que é errado, o pai que não obedeceu a palavra, o pai que não andou na presença de Deus, e aí ele gera uns filhos, e aí um filho, e esse filho vai ver todos esses pecados desse pai. Esse filho vai ver que esse pai vê o pai cometendo todos esses erros, mas aí ele diz: se esse filho não fizer nada disso, não fizer coisa semelhante, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar-se com a mulher do próximo, não oprimir a ninguém, não reter o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com sua veste. Olha que coisa maravilhosa, esse desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Aqui é o contrário, é o pai que é todo errado, todo torto, que pratica todos os erros, mas o filho está obedecendo a palavra, o filho está guardando a palavra, o filho está vivendo a palavra de Deus, e Deus diz para ele que ele não morrerá. Sabe por quê? Porque o pai é responsável diante de Deus, porque o filho também será responsável diante de Deus, e aquilo que cada um, quando prestar contas, eles verão essa situação diferente. Um pai que fez totalmente o contrário, um pai que praticou toda a injustiça, um pai que praticou toda a maldade, um pai que praticou todo o engano, um pai que fugiu da verdade e não quis obedecer a Deus, mas o filho obedeceu. O filho vai viver, e o pai terá problemas, terá dificuldade. Sabe por quê? O pai não viverá, mas o filho viverá. Assim, Ezequiel está falando a respeito, está dizendo a respeito para o povo de Israel, para ver se o povo de Israel aprende.
Ezequiel está falando para nós, a igreja do Senhor hoje, que fomos lavados no sangue de Jesus, que Jesus já morreu pelos nossos pecados, mas Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e Ele permanece para sempre, é o nosso advogado junto ao Pai. Nós temos que andar em obediência ao Senhor, irmãos, porque se nós praticarmos erro, cada um, se o Senhor que é Pai e é cristão, anda na presença do Senhor, pratica a verdade, ama o Senhor, obedece ao Senhor, obedece a palavra, você viverá. Mas se o seu filho, se você gerar um filho, seu filho estiver enquadrado nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele não viverá. Mas pelo outro lado, o filho, se obedecer à palavra do Senhor, se viver segundo a palavra do Senhor, andar na presença de, praticar o juízo, praticar a justiça, entendeu? Socorrer o aflito, cobrir o nu, dar pão ao faminto, e não emprestar-se dinheiro com usura. Se ele praticar o bem, ele viverá. Seu pai é mau, mas o filho praticou a justiça. Deus não faz acepção de pessoas. Deus julgará cada um segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, a sua maneira de viver. A pergunta para o Senhor nesta noite é como o Senhor, como Pai, está vivendo. A pergunta para você, filho, nesta noite é como você está vivendo. Porque um dia você vai chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, e para prestar contas. E lá estará diante de você a vida e a morte. Se você praticou a palavra, você viverá. Se você não praticar a palavra, certamente você morrerá. É interessante, e aí continua Ezequiel falando: seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Ele não fez o que era bom no meio do seu povo. Pratique a justiça, a igreja do Senhor. Ande diante do Senhor, porque um dia nós vamos comparecer diante dele para prestar contas pela nossa vida. E Deus está falando para Ezequiel, o pai desse rapaz, o pai desse filho que praticava a justiça, que via seu pai praticar os erros. Quantos filhos vê os seus pais praticar erros, não praticando justiça, não obedecendo a palavra? É por isso que Deus está contradizendo aqui o Provérbios dos filhos de Israel. Por isso que ele disse que ele ia terminar com isso. Não vai falar mais Israel esse provérbio. O pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai. O seu pai fez opressão, o seu pai roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua maldade. Glória a Deus. A palavra de Deus é verdade. Deus não mente. Deus é soberano. Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus que cuida de nós e nos orienta e nos ensina. E nesta noite Ele está nos ensinando. Nesta noite Ele está nos corrigindo, nos mostrando qual é o caminho que nós devemos seguir, que nós vamos comparecer diante dEle. Ezequiel continua dizendo, Ezequiel continua falando a respeito disso. Diz que o pai, que por causa da sua maldade, ele não viverá. Mas o filho que viu o pai praticar todas as coisas do reino, mas ele praticou o que era reto, ele viverá. Pratique juízo, viva a verdade, seja justo, querido. Jesus já nos justificou, Jesus já nos purificou de todo o pecado. Jesus nos deu um Espírito Santo para que nós possamos viver e andar em retidão diante de Deus. Nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que se move, nós temos um Deus que fala. Basta você entrar no seu quarto, falar com Ele, Ele vê você em secreto, Ele atende a sua oração. E Ele continua dizendo, no verso 19, mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Eles estão perguntando. E aí, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e praticou, e por isso certamente viverá. O povo não tinha entendido ainda, o povo estava praticando os erros, o povo estava cometendo os seus erros, e ele pergunta, mas como é? Por que não levará a maldade do pai? Eles queriam se justificar diante de Deus. Aí Deus responde para ele através do profeta, porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá.
filho, pratique, seu pai anda tudo torto, todo atrapalhado, eu espero que não, mas ele é tudo atrapalhado, anda de qualquer jeito, de qualquer forma, vai prestar conta diante de Deus. Você deve orar por ele, clamar a Deus, para Deus ter misericórdia, para que ele venha receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele venha se converter, ou se pelo menos ele tem um rótulo de cristão, e não pratica a palavra de Deus, não anda na palavra de Deus, que você clame a Deus, que Deus entre com misericórdia, que ele possa enxergar, que ele possa conhecer esta palavra. Então, filho, nesta noite, Deus está explicando para o povo de Israel, está falando para o povo de Israel, porque ele praticou maldade, porque ele não guardou os estatutos, porque ele não viveu diante de Deus. Então nesta noite, eu e você devemos obedecer a palavra, praticar a palavra, andar na palavra de Deus, porque teremos uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Deus falou com Daniel, que era para ele selar o livro, porque é aguardar os fins dos dias, porque nos fins dos dias, uns se levantariam para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Que nesta noite o Espírito Santo fala no seu coração. Se você está praticando coisas erradas, mesmo vindo num culto, mesmo ceando, mesmo participando de um grupo, mesmo participando de um louvor, mesmo participando de um grupo coral, mesmo participando de um grupo de homens, mesmo participando de direção de trabalho, se converta, volte-se para Jesus, mude a sua atitude, porque Deus tem um plano na minha vida, tem um plano na sua vida, e nós devemos praticar a palavra de Deus. Deus está mostrando para o povo de Israel que Ele não faz acepção de pessoa, que Ele julga retamente e sabiamente. Nenhum homem terá desculpa diante de Deus, nenhum homem, porque o próprio apóstolo diz que todos pecaram e carecem e estão destituídos da glória de Deus, e eles precisam se arrepender, carecem da glória de Deus, precisam da ação de Deus, e por isso Jesus veio. Glória a Deus. Então eles estão ainda discutindo, vai dizer, por que isso, por quê? Deus está falando que eles praticaram o erro, eles andaram na maldade, na impiedade. Glória a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha o que Deus está dizendo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai. O filho não leva a maldade do pai. Nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Se nós praticarmos a justiça, se nós andarmos segundo a justiça, pode ter certeza que não morreremos. Não morreremos. Na eternidade. Há uma eternidade nos esperando. Aqui nós estamos de passagem. Deus nos colocou nessa terra para fazer diferença. Deus nos chamou para fazermos diferença. Deus nos escolheu para sermos testemunhas dele. Testemunharmos do seu amor, da sua grandeza, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Deus nos chamou para dizer que Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja, para levar a sua igreja. Aprenda isso nesta noite. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a maldade do pai. Não é como Israel estava pensando. Não é como Israel estava dizendo. Não é como os pais de Israel estavam pensando. Não é como os filhos de Israel estavam pensando. Não é dessa maneira. Deus vem e levanta o profeta. E o profeta veio ser o porta-voz de Deus. E o profeta está falando para nós nesta noite. Então, o pai não levará a maldade do filho. Tudo aquilo que o filho pratica de errado, o pai não vai levar. O filho é responsável por si próprio. Tudo aquilo que o pai pratica de maldade, o filho não levará. Porque o pai é responsável por si mesmo. Nesta noite, que eu e você possamos aprender desta palavra. Esta palavra é verdade para a nossa vida. Deus está dizendo que a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A impiedade deste homem cairá sobre ele.
e a justiça do justo será sobre a vida dele. Muito interessante isso. Mas, o verso 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, e não morrerá. Aí Deus vem, de novo, dando a oportunidade para o ímpio. Deus nessa noite está dando a oportunidade para o Senhor. Deus nessa noite está dando a oportunidade para a senhora. Ele está dizendo, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, se ele retroceder, se ele não praticar mais esse pecado, se ele voltar atrás, se ele pedir perdão, se ele receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está dizendo, se ele obedecer à palavra, se ele fizer juízo, se ele fizer justiça, certamente ele viverá e não morrerá. Deus nesta noite está nos dando uma chance, uma oportunidade para nós voltarmos para Ele, para nós entrarmos a vir a praticar justiça, a verdade no seu caminho, obedecer a sua palavra e receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus está dizendo que certamente viveremos e não morreremos. Diz que se o ímpio se converter, se o ímpio voltar-se para Deus, se o ímpio deixar toda a sua impiedade, se ele guardar os estatutos, aleluia, era a palavra do Senhor dada a Moisés, era a palavra do Senhor no Velho Testamento, hoje é a palavra do Senhor no Novo Testamento. Jesus veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. Jesus quer perdoar os seus pecados, quer transformar a sua vida, quer te limpar, quer dar uma vida nova para você, uma novidade de vida. Você vai ver uma novidade de vida, você vai ter o Espírito Santo te ajudando na sua vida. E ele continua dizendo para o povo de Israel, se esse ímpio se converter, de todos os seus pecados, é de todos os pecados, sabe, irmão? A gente não tem que ficar guardando pecadinhos, guardando algumas coisas, alguns pecados na nossa vida, como relíquia, é pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados. Aliás, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas Ezequiel continua dizendo, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Olha que coisa interessante, o camarada é ímpio, pratica o mal, maltrata as pessoas, usou de usura, sabe, não cobriu nu, comeu nos ídolos, adorou a ídolos, praticou todo tipo de atrocidade. É por isso que as pessoas não entendem, os homens não entendem o amor de Deus pela alma que é dele, eles não entendem, mas este é o grande amor de Deus. Deus não ama os perfeitos, Deus ama os pecadores. Aliás, não tem ninguém perfeito, só Deus é perfeito, e Ele vai nos tornar em perfeição, porque nós seremos iguaizinhos a Ele, mas nós precisamos retroceder, isto é, estar na sua presença. E Ele está dizendo aqui, que esse ímpio, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Olha, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você está dizendo, mas eu fiz muita coisa, fiz muito pecado, já cometi, não tenho mais salvação, não tem jeito. Tem jeito para você sim, tem jeito para a senhora sim, tem jeito para você moço, tem jeito para você moça, tem jeito para você homem, tem jeito para você família. Se você se converter de todas as transgressões que você... Olha o que Deus está dizendo. Não haverá lembrança, Deus não se lembra. Deus, quando você vai se apresentar a Ele, não fica todo dia, você é pecador, você é isso, você fez aquilo, Deus não faz nada disso. Deus não fica apontando o dedo para você. Se você se converteu, Ele quer que você se converta. Quando você se converte, Ele não fica jogando na sua cara, Ele não fica dizendo, você é isso, você é aquilo. Não, pelo contrário, agora você é filho dEle, porque todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornaram filhos de Deus, todos que receberam Jesus de João. Então, de todas as suas transgressões que ele cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Deus está dizendo que Ele não vai se lembrar de tudo aquilo que você fez antes de conhecê-lo, antes de você conhecer Deus, mas agora que depois que você conhece Deus, você praticar justiça, você viverá
por esta justiça. Pratique a justiça. Glória a Deus pela sua palavra nesta noite. E aí, desejaria eu, diz o Senhor, através da vida de Ezequiel, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ele está fazendo uma pergunta. Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. É o desejo de Deus que eu e você se converta dos maus caminhos e viva. Você que se afastou do Senhor, você que está com o pé lá, outro cá, volte-se para Deus. Deus está dizendo que não vai te perdoar, vai te limpar, não vai haver lembrança disso. O diabo é que fica nos acusando. Mas você não tem jeito. Tem jeito. Eu digo para você nessa noite que há jeito para a sua vida. Jesus Cristo dá jeito. Jesus Cristo te purifica. Jesus Cristo te transforma. Jesus Cristo te dá vida. Jesus Cristo te dá vitória. E aí ele continua dizendo: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Aí Deus agora começa a falar para aqueles que é justo, aquele que andava diante dele, aquele que praticava a justiça, aquele que andava em retidão. Ele pergunta: ele vai viver? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Olha só, a pessoa serve a Deus, anda na presença de Deus, e de repente ele começa a praticar iniquidades, ele comete injustiças, ele comete todas as abominações, ele comete, que faz o ímpio, do mesmo jeito que o ímpio. Porventura ele viverá? Deus diz que de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Deus não vai lembrar. Se ele continuar, se ele conheceu a palavra, se ele andou na presença de Deus, e agora ele se desviou, saiu da presença dele, Deus está dizendo que não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, no seu pecado, com que pecou, ele morrerá. Por isso Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Quando ela disse que não tinha marido, Jesus já disse que ela tinha 5, e aquele que estava com ela não era dela também. Ele disse para ela: vai e não peques mais. E ela disse que tinha encontrado um profeta. O profeta Ezequiel está falando nesta noite, para que nós continuamos na presença dele. E aí continua o povo dizendo: dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Aí Deus, o povo de Israel ainda falava, era muito ousado. Tem gente que é muito ousado, ele se afasta de Deus, daqui a pouco a culpa de Deus, põe a culpa do pastor, põe a culpa na igreja, põe a culpa no irmão, põe a culpa na irmã, põe a culpa em toda a família, põe a culpa nos outros, e não reconhece a sua culpa. E Deus está dizendo: não é os seus caminhos que são torcidos, são os vossos caminhos que são torcidos. Então nesta noite, endireite o seu caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida. Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, e na sua iniquidade que cometeu morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. O ímpio se convertendo, ele parar com toda a sua impiedade, ele parar de praticar toda essa impiedade, todos os seus pecados que faziam antes, e ele começar a viver praticando juízo e justiça, ele vai conservar a sua alma em vida. Deus nesta noite está dizendo que veio dar vida para você. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz que, vou repetir, que ele tem vida e abundância para a sua vida, mas que eu e você precisamos nos converter, que o seu povo precisa se converter, que o seu povo precisa andar na presença dele, porque aqui é o povo de Deus. Ezequiel está falando para o povo de Deus, Ezequiel está falando para o povo que conhece a Deus, e eles começam a praticar coisas terríveis e saem da presença de Deus. E Deus começa a dizer, e Deus começa a mostrar para eles como é que eles têm que fazer para retornar
Deus não faz acepção de pessoas. Estamos repetindo muito isso. A alma que pecar, essa morrerá. Então, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, praticando justiça, o juízo e a justiça, conservará esse a sua alma em vida. Para quem reconsidera que se converter de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. O Senhor, nesta noite, está dizendo que nós temos que nos converter, que os nossos caminhos que são torcidos, que a nossa vida, que nós que estamos fazendo as coisas erradas. Sabe, irmão, nós perdemos tempo de ficar botando fulano, cicrano, eu estou aqui fora por causa de fulano pecou, porque fulano fez isso. Ele vai prestar conta diante de Deus. E eu não posso cair por causa dele. Eu não posso ficar olhando por causa dele. Eu tenho que olhar para Jesus, praticar a palavra, pedir misericórdia. Porque Paulo diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então a gente tem que olhar por nós mesmos. Já é difícil olhar por nós mesmos. E às vezes nós perdemos tanto tempo olhando para as pessoas, o que elas estão fazendo. Olhe por você. E ore para que Deus venha com misericórdia agir na vida daqueles que estão por caminhos torcidos, caminhos tortuosos, né? E ele diz que eles são, e Deus está dizendo para ele, vocês estão dizendo isso para mim? Que os meus caminhos não são meus caminhos direito, casa de Israel. E não são os vossos caminhos que são torcidos? Eles são corajosos. Porventura eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todo o vosso coração, de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Deus tem nos orientado nesses dias e hoje mais ainda. O Senhor nos orientou nesta noite. Sua palavra tem sido maravilhosa. Sua palavra tem sido verdade. Deus diz que se nós nos convertermos, Ele diz que vai julgar a cada um conforme os seus caminhos. Deus diz que para nós nos convertermos, Deus diz para o homem se converter, Deus diz para aquele que se afastou se converter, para aquele que se desviou se converter, para aquele que está dentro da casa do Senhor e praticando erros, assim como o povo de Israel, se converter, que Ele diz que a iniquidade não servirá de tropeço. Que Deus nos guarde. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredi, e criai em vosso coração um novo espírito, aleluia, um novo coração e um novo espírito. Pois, por que razão morrerias, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte daquele que morre em pecado. Deus não tem prazer quando o homem se desvia dele. Deus não tem prazer quando o homem se esquece dele. Quando o homem aponta para ele e acha que ele é o culpado. São eles que têm os caminhos torcidos, diz Deus. E Deus compareceu através do seu profeta para falar com o povo dele, para orientar o povo dele. Nesta noite Ele está falando conosco. Esta noite Ele fala primeiro comigo, que sou o primeiro que estou ouvindo Ele falar, e depois para você. Então que eu e você venha praticar. Ele vai nos dar um coração novo, vai nos dar um espírito novo. Deus vai nos dar uma vida nova. Por que razão morrereis? Deus está dizendo para eles, por que razão você morrerá, homem? Por que razão você morrerá, mulher? Por que razão você morrerá, filho? Por que razão você morrerá, moça? Por que razão você morrerá, pai? Por que razão, se eu tenho um coração novo para você, se eu colocarei um espírito novo em você, se eu vou mudar na sua vida, eu vou fazer com que você viva, se você se converter, se você mudar suas atitudes, se você mudar suas ações, se você caminhar na minha palavra, se você viver e praticar a minha palavra, eu irei e darei vida nova para você.
Deus quer dar vida nova para a sua casa nesta noite. Deus quer dar vida nova para a sua família nesta noite. Deus quer entrar com providência na sua família, na sua casa. Que o Senhor Jesus nesta noite entre na sua vida. Que você nesta noite se reconcilie com Jesus. Que você nesta noite volte-se para Jesus. Que você nesta noite pratique, volte a praticar a palavra de Jesus. Volte a praticar a justiça. Porque um dia você vai estar diante dele. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na vida daqueles que se desviam, que se afastam dele. Deus não tem prazer. Então ele manda para o povo de Israel e fala para a igreja dele: lançai todas as vossas transgressões com que vocês transgredir. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que nós fazemos de errado, lance fora da sua vida, porque Deus vai criar em nós um coração novo, criar em vós um coração novo. Quando a gente começa a mudar de atitude, nós criamos um coração, que é um coração, é todo o corpo, é alma e espírito, nossa mente, nossas atitudes, nossa maneira de viver, tudo aquilo que nós fazemos vai ser uma nova vida, terá uma esperança maior, porque há um Deus que cuida de nós. Esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus justo e esse Deus santo. Nesta noite, em nome de Jesus, que esta palavra possa fortalecer a sua vida, que esta palavra venha como alerta para a sua vida, que esta palavra venha sobre o seu coração e nós possamos viver para Deus, pois um dia nós estaremos diante dele. O pai não levará o pecado do filho. O filho não levará o pecado do pai. Aleluia! Glória a Deus! Há um Deus que nos salva, há um Deus que nos transforma, há um Deus que nos dá vida. Nesta noite, em nome de Jesus, que a graça dele seja sobre a sua vida. Eu vou orar por você. Vou pedir a graça de Deus sobre a sua vida nesta noite. Vou orar pela sua casa, pela sua família. Orar por você, para que você tenha forças para voltar para o Senhor, para viver na presença do Senhor. E a graça dele permaneça sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua bênção, que o teu poder, que o teu Espírito Santo seja sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Nesta noite, Senhor, que haja cura, cura da alma, haja libertação, que nesta noite haja vida nesta família, que o poder do Senhor se manifeste, que a glória do Senhor se manifeste, que o Espírito do Senhor continue falando conosco, nos revelando a tua graça e a tua palavra. Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, entra com milagre, com transformação, com libertação, com vida, com esperança e paz. No nome de Jesus, derrama do céu, Senhor, o teu poder. Aqueles que estão te recebendo como Salvador, como Senhor das suas vidas, Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida e os transforma e os liberta. Que a tua graça venha, que o teu poder venha e a tua glória venha sobre eles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, uma semana excelente, no nome de Jesus.